E aí, apostadores, Patrick aqui com a Betfred. Hoje vamos falar sobre isso. Agora Daniel Sheehan também compartilhou, e isto é ainda mais explosivo, que Luiz Elizondo informou que ele, de fato, esteve em uma instalação onde um veículo extraterrestre real estava armazenado. Certo, apostadores, por favor, deixem o vosso gostei, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição. Certo, então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é alegadamente sobre uma base da Marinha na costa leste que alegadamente abriga um OVNI e tem sido desde os anos 50 e as pessoas estão finalmente denunciando isso. Vamos dar uma olhada nisso. E, supostamente, Luiz Elizondo pode estar por trás desta história. Então, o Daily Mail publicou este artigo aqui. Veículo misterioso de origem desconhecida, escondido em base da Marinha dos EUA, levanta questões sobre programa secreto de OVNIs. E vamos aprender um pouco mais sobre esta base da Marinha, onde supostamente este OVNI está guardado. A base aérea naval Patuxent River, também conhecido como Nass-Pax River, é uma base aérea naval do Saxonyr, no condado de St. Mary, Maryland, na Baía de Chesapeake. É sede do quartel-general do Comando de Sistemas Aéreos Navais, da Escola de Pilotos de Teste Navais do Saxonyr, do Campo de Testes do Atlântico e muito mais. Também serve como centro de testes e avaliação e aquisição de sistemas relacionados à aviação naval. Foi comissionado em 1º de abril de 1943 em terras em grande parte adquiridas por desapropriação. A estação aérea cresceu rapidamente em resposta à Segunda Guerra Mundial e continuou a evoluir durante a Guerra Fria até o presente. Certo? Então vamos dar uma olhada neste artigo. Um OVNI misterioso teria sido alegadamente armazenado numa base pouco conhecida da Marinha dos EUA na costa leste por décadas, enquanto os militares continuam a fazer engenharia reversa de seus segredos. Um novo relatório alegou que a estação aérea naval Patuxent River, em Maryland, mais conhecida como Pax River, manteve um veículo exótico de origem desconhecida secretamente guardado lá, possivelmente desde os anos 1950. De acordo com fontes anônimas ligadas ao Comando de Sistemas Aéreos Navais, cuja sede fica em Pax River, certos programas militares na base têm estado envolvidos na análise e exploração de tecnologia recuperada de naves não humanas há anos. Isso é interessante porque o Dr. Eric Davis sempre disse, nós nunca fizemos engenharia reversa de nada, certo? Jim Zakovsky disse a mesma coisa e ele supostamente entrou num OVNI. E como você está prestes a descobrir mais tarde neste vídeo, há muito mais conexões aqui do que você pode imaginar. Então, vamos continuar. Falando ao The Liberation Times, fontes não identificadas afirmam que 2 tipos de aeronaves têm estado a tentar espiar o que os Etchipoizera possuem em Pax River. Um deles seria alegadamente composto por drones da China e o outro seriam OVNIs de origem não humana. Espere um segundo, então alegadamente drones chineses estão a tentar espionar este objeto voador não identificado que possuímos, não é? Esta nave espacial de origem extraterrestre, um veículo com uma procedência bastante exótica. Ou seja, uma nave espacial de origem extraterrestre, entendeu? Não é mesmo? E você também tem OVNIs não humanos. Primeiro, OVNI significa objeto voador não identificado, mas dizem que são não humanos. Então, naves alienígenas e drones chineses estão vindo para espionar isso. Quer dizer, que ridículas são estas naves alienígenas que são avistadas tão facilmente como drones chineses? Certo? Isso faz o menor sentido que seja. De acordo com as fontes que conversaram com o Liberation Times, o governo dos Estados Unidos alegadamente possui um plano de contingência secreto para mover a aeronave não identificada caso sua localização específica em Pax River se torne publicamente conhecida ou seja ameaçada por mais espionagem. Você pensaria que isso já é uma ameaça. Você tem naves espaciais alienígenas e drones chineses investigando este, veículo de origem desconhecida, certo? Veículo exótico. Isso não é ameaça suficiente? Você não vai mover isso, né? E é público. Estão falando disso por toda parte, não é? O quê? Eles vão levá-lo para outro lugar em Pax River. Pessoal, vamos só descer com ele para o Hangar 3. Lá, nunca o verão. Do que estamos falando? Certo?
Vamos seguir em frente, porque mais e mais fontes não identificadas, fontes anônimas, estão espalhando isso por aí. E não vamos nos esquecer dos fatos importantes aqui, certo? Esta base aérea da Marinha supostamente tem uma nave espacial alienígena. Eles fizeram engenharia reversa de tecnologias disso, certo? Vamos ter isso em mente, tá? E drones chineses e outros alienígenas vieram para espiá-lo, e eles vão movê-lo se ele se tornar, sabe, uma ameaça grande demais. Embora as alegações não possam ser confirmadas pelo The Daily Mail, não me diga, Sherlock, o denunciante de OVNIs Luiz Elizondo afirmou em depoimento escrito ao Congresso que um hangar especialmente construído foi erguido em Pax River especificamente para a transferência de tecnologia extraterrestre. Bem, isso é reconfortante. Sob juramento, Elizondo descreveu um plano onde este hangar ajudaria a principal empreiteira de defesa, Lockheed Martin, a transferir tecnologia não humana para outra empresa, a Bigelow Aerospace, para estudo e análise mais aprofundados. E lá está. Veja bem, esta é apenas uma história reembalada, certo? Essa história já circula há muito tempo, alegadamente. No início dos anos 2000, a Bigelow Aerospace recebeu financiamento, certo, do Pentágono, acho que por uns 22 milhões de dólares, mais ou menos, com um programa chamado AWSAP. E o objetivo principal era estudar esta nave que eles iriam receber da Lockheed Martin, certo? Eles iriam receber esta nave da Lockheed Martin e estudá-la e supostamente construíram um edifício específico para isso em Las Vegas. Esta é apenas a mesma história e supostamente foi bloqueado pela CIA. O único nome que quero mencionar nesta sessão, no entanto, é Robert Bigelow. Então, ao investigar a ideia de recuperação de destroços e engenharia reversa, enquanto o programa AWSAP estava ativo, o contratado da DIA, Robert Bigelow, de Las Vegas, fez uma tentativa ousada de adquirir provas físicas de quedas de OVNIs. É amplamente noticiado e suspeita-se que a Lockheed Martin é uma das contratadas de defesa que reteve este material, o guardou em segredo e tentou descobrir como funciona. Eu confirmei oficialmente que Robert Bigelow e um colega de confiança da ARASAP se encontraram e negociaram com executivos seniores da Lockheed Martin e fecharam um acordo pelo qual a empresa de Bigelow, a Bass, receberia uma quantidade de material incomum que havia sido guardado e protegido em uma instalação na Califórnia. Esse material não foi feito aqui. George Knapp até nomeou, pause, uma pessoa específica na audiência, pause certo, pause Moon, quando ele testemunhou lá em setembro de 2025, pause Glenn Gaffney como sendo o sujeito responsável. Tem um nome pra você. Pode. Glenn Gaffney, CIA. Glenn Gaffney, CIA. Certo? Alegadamente, ele foi o cara que bloqueou isso. Então, isso é interessante, certo? Então, de novo, esta é só uma velha história que está sendo reempacotada de novo. E a menos que você conheça essa história, você pensa, espera, o que está acontecendo? Então, de novo, tudo isso é sobre o AWSAP, de novo, essencialmente. E lembrem-se, o AAWSAP era o que o artigo do New York Times de 2017 deveria ter sido, mas em vez disso eles o fizeram sobre Luiz Elizondo e a ATIP. E George Knapp tem sido muito vocal sobre como eles erraram isso, aquele artigo estava errado, e como eles erraram a era da revelação. Eu fiz vídeos sobre tudo isso. Eu não quero ser o estraga-prazeres nem jogar um balde de água fria no entusiasmo pelo filme, porque é um ótimo filme e é importante, mas essa é uma omissão bem gritante. E meio que fiquei feliz em ver o Louis Elizondo e Jay Stratton no mesmo palco, mesmo que não estivessem sendo totalmente honestos. Mas se você está fazendo um filme e pedindo por revelação e honestidade e queremos saber a verdade, diga-nos a verdade, podemos lidar com a verdade, queremos transparência, você também tem que viver de acordo com esse padrão. E o AWSAP recebeu os 22 milhões. Esse é o dinheiro que o Reed conseguiu para isso. A ATIP veio depois? Cresceu a partir disso? Não tinha um orçamento que saibamos? Louis Elizondo e Jay Stratton estiveram envolvidos nisso, mas eles tiveram desentendimentos muito vigorosos, digamos assim, sobre qual programa fez o quê e quem estava encarregado do quê, que eles expressaram ao longo de vários anos. O fato de terem se unido e encontrado um terreno comum em que ambos conseguem concordar para os propósitos do filme é provavelmente uma coisa boa.
Ter o filme lançado sem um monte de brigas internas é bom, mas eventualmente o Jay vai lançar o livro dele. Acho que ainda está envolvido no processo do PSR e não acho que vá seguir a linha da sequência de eventos que ouvimos no filme. Eu simplesmente não acho. E porque eles não estão. E as pessoas que estiveram diretamente envolvidas com a ZIP ou a AWSAP que estão aqui em Las Vegas, não é provável que se manifestem e reclamem. Eles simplesmente não o farão. Mas posso dizer-lhe, eles viram isto e ficaram bastante chateados. Certo. Então, fizemos o certo pelos seus amigos que geriram o AWSAP e fizeram todo o trabalho. Deve parecer que foram um pouco roubados, sabe, por não contarem essa parte da história. Então, vamos agora incluir o Luiz Elizondo nesta história, porque o mencionaram no artigo como alguém que testemunhou sobre o assunto. Ora, ele meio que testemunhou sobre isso. Você deve estar se perguntando. Não me lembro dele ter dito nada sobre isso na audiência. Bem, isso é porque no final de toda a audiência, eles dizem isso. Obrigado, Sr. Ogles. E com isso e sem objeção, todos os membros terão 5 dias legislativos para apresentar materiais e submeter perguntas escritas adicionais às testemunhas, que serão encaminhadas às testemunhas para dar a sua resposta. Se não houver mais assuntos, sem objeção, a subcomissão está encerrada. Vejam bem, os congressistas podem enviar perguntas por escrito a estas testemunhas e depois as testemunhas podem responder, certo? Muito disso normalmente se perde no meio, porque estamos focados apenas na audiência. Mas foi aqui que Luiz Elizondo mencionou o assunto, e foi isto que ele disse. A pergunta é feita: pode confirmar ou negar a tentativa de transferir tecnologia não humana para a Bigelow Aerospace da Lockheed Martin durante o seu tempo no ATIP? Sim, posso confirmar que instalações específicas foram identificadas para permitir que a Bigelow Aerospace adquirisse e armazenasse com segurança materiais de UAP recuperados como o novo custodiante após a sua transferência da Lockheed Martin. Agora, espere um segundo. Aqui está o termo materiais UAP, certo? Então, é um OVNI ou faz parte de um OVNI? Do que estamos falando, certo? Eu pensava que era um veículo de origem exótica, ou o que for. Estas instalações incluíam locais na área de Las Vegas e um hangar recém-construído na base aérea naval de Patuxent River. Especificamente, o Hangar Pax River foi projetado para facilitar a transferência de materiais futuros por via aérea e fluvial. O hangar foi feito para atender aos requisitos de uma instalação de programa de acesso especial e era capaz de acomodar materiais de qualquer nível de classificação. Fui informado de que o financiamento para o hangar, aproximadamente 10 milhões, foi alocado a pedido do então representante Steny Hoyer. Visitei esta instalação. No entanto, como era uma construção nova na época, também nenhum material havia sido transferido. Que conveniente. E talvez seja aqui que o boato que o Dr. Stephen Greer estava espalhando, que alegadamente Danny Sheehan lhe contou, que Luiz Elizondo tinha estado nas proximidades de um hangar ou de um armazém que continha um OVNI. Agora, Daniel Sheehan também revelou, e isto é ainda mais explosivo, que Luiz Elizondo o informou que ele, de fato, esteve numa instalação onde um veículo extraterrestre verdadeiro estava armazenado. E eu acho que é disso que eles estão falando aqui, essencialmente, certo? E Luiz Elizondo está dizendo: eu fui a este hangar. Lá simplesmente não havia, não estava pronto ainda. Então eles não tinham um OVNI lá. Espera aí, o quê? Mas por que o Luiz Elizondo iria pra lá justo nessa época, não é? Ele nem sequer fazia parte do ATIP ou do AWSAP naquela altura. Então qual é o ponto? Do que exatamente estamos falando? Isso não faz sentido. As linhas do tempo não batem. E de novo, materiais de UAP, não é mesmo? Era exatamente sobre isso que todo o programa AWSAP se tratava, não é? Isso aconteceu em meados dos anos 2000, certo? E mais uma vez, o Dr. Eric Davis afirmou que James Lukovsky, entrou neste objeto voador não identificado e não havia absolutamente nada lá dentro, sem controles, sem absolutamente nada, sabe? O que é que eles estão fazendo em engenharia reversa, afinal? As pessoas têm conversado a respeito da história de veículos de reprodução alienígena, ARVs, e não há nenhum, nunca houve, porque não fomos capazes de decifrar a tecnologia deles. A engenharia física e a tecnologia de fabricação simplesmente não existem neste momento. Estamos apenas começando a arranhar os materiais quânticos agora e como criar materiais quânticos programáveis. Jim Lukovsky descreve em seu livro mais recente, publicado há 1 ou 2 anos, como ele conseguiu ver uma nave intacta e entrar nela e não conseguiu identificar nenhum tipo de sistema de energia ou propulsão em seu interior. E o Dr. Eric Davis afirmou que não conseguimos fazer engenharia reversa de nada e, de fato, eles desistiram disso.
A única coisa que sei é que me foi garantido em 1989, a CIA encerrou tudo porque ninguém... Nós, e sabemos que as outras empresas que o nosso cliente nos tinha indicado, não fizeram qualquer progresso mesmo após várias décadas de investigação. Não foi feito progresso algum. Então eu perguntei, qual é a história de a Northrop Grumman ter um ARV, ou de alguém na Área 51 possuir um ARV? E ele disse, isso é tudo mito. Certo? Porque senão você veria, nós estaríamos usando a tecnologia, o governo estaria usando essa tecnologia. Eu quero dizer, se fosse de verdade, veríamos uma mudança dramática no equilíbrio de poder. Mais uma vez, nada disto faz sentido. Sinto que preciso apontar as mesmas coisas em cada vídeo, certo? Agora, talvez algo tenha sido transferido, não sei. Algo foi bloqueado, não sei. Mas estou com dificuldade em acreditar nisto a esta altura. Mas esta é apenas a mesma história do AWSAP reempacotada, certo? Quer dizer, corrijam-me se estiver errado nos comentários. Não é verdade? Isto é, tipo, exatamente a mesma coisa, não é? E o Luiz Elizondo até publicou esta história no Twitter, tipo, estão a ver? O quê? E por que Luiz Elizondo não falou disso em entrevistas? Eu procurei. Nunca mencionado. E por que ele não tocou nisso no depoimento, certo? Por que ele não apontou isso? Porque ele sabia que seria uma resposta que se perderia, certo? Quer dizer, de novo, do que estamos falando, cara. E este é o mesmo Luiz Elizondo que tem compartilhado fotos falsas de OVNIs. Havia aquela foto que ele alegou ser de uma nave-mãe sobre a qual pilotos haviam lhe falado e depois descobriu-se que era literalmente o reflexo de um lustre numa janela de um prédio de apartamentos. Ele alegou que era numa embaixada. Certo? Desmascarado. Depois ele teve a palavra no famoso evento de fundo de divulgação em DC, certo? Com um congresso lá sentado. E ele mostra uma foto que ele disse que conseguiu naquela manhã, certo? E decidiu compartilhar de um piloto. Então, adivinha o que se revelou ser? Círculos de irrigação. E a internet descobriu em 2 segundos. Então, o maior especialista em OVNIs do mundo, ok, nem sequer verifica essas fotos e simplesmente as mostra, é o melhor que ele tem. Quer dizer, ele não para de mostrar foto falsa atrás de foto falsa e tem mais, há mais falsificações. Agora ele mostrou uma foto falsa sobre a aterrissagem em DC, acabou sendo do incidente em DC que aconteceu nos anos 50. Aquilo se revelou uma computação gráfica de um filme. Então, ele tinha aquela foto que ele estava divulgando sobre algo como um alienígena que acabou sendo um bebê abortado. Sim. Quer dizer, há tanta coisa, tipo, o que é que estamos a fazer aqui? Percebem o que quero dizer? Por que é que ainda estamos a ouvir o Luiz Elizondo, certo? E agora ele tem um livro novo a sair que está literalmente categorizado como ficção fantástica, certo? E mais uma vez, por que é que ele não contou esta história antes? E como é que as linhas temporais se encaixam? Como é que ele foi a este armazém? Não havia OVNI, mas alegadamente eles eram o quê? Né? Vão transferi-lo para o AWSAP, quando ele nem sequer fazia parte do AWSAP. Ele veio depois. Então não faz sentido. Eles têm em Pax River. Agora vão construir um hangar separado para mover o OVNI para aquele hangar para que possam transferi-lo. Então não podem transferi-lo do hangar original. Explique-me como isso pode fazer sentido. Não é verdade? Eu não consigo... Aquilo eu simplesmente não consigo entender. Mas vamos supor que isso seja verdade. Novamente, como é que os cronogramas se encaixam? Como o OVNI, como é que o Luiz Elizondo foi parar neste hangar, certo? Não há OVNIs nisso porque estava em construção, mas é durante o período do AWSAP, antes que ele estivesse sequer supostamente envolvido com OVNIs. E isso é de acordo com o seu livro Eminent. Novamente, nada disso faz sentido ou se encaixa. E não se esqueça, Luiz Elizondo não é especialista em OVNIs. Ele sempre afirmou que é apenas um cientista. E este tópico já carrega muito estigma associado a ele. Já me chamaram de teórico da conspiração, embora eu não seja. Sabe, eu sou um cientista, minha formação é na ciência. Ele é um cientista? O quê? Acho que isso passou despercebido por muitas pessoas. Sim, Luiz Elizondo dizendo que ele é um cientista agora, não é? O quê? E então, o artigo no Daily Mail também menciona o quão incomodados ficaram com alguns comentários que ele fez no Joe Rogan. Quantas dessas naves acidentadas você estima que os humanos recuperaram? Mais de 10. Mais de 10. Você ouviu bem? Sim, mais de 10. Quantos desses estão em posse da população civil nos Estados Unidos? Oi, eu me referia a mais de 10 em posse dos Estados Unidos. E quanto ao mundo todo, no mundo todo, temos algum dado sobre isso? Temos dados, mas é classificado. Não há como realmente falar sobre isso.
Então temos 10 naves, certo? E aí o Joe pergunta, bem, e no resto do mundo? Bem, não posso falar sobre isso, é algo classificado. Mas você pode falar sobre a quantidade de naves que os Estados Unidos têm, e isso não é classificado. De novo, me ajudem a entender. Não sou muito inteligente, então deve ser eu, certo, pessoal? Olha, sabe, estou completamente confuso com isso, para ser bem honesto com você. Na verdade, quando a gente realmente se aprofunda nesta história, me faz pensar em uma de duas coisas. Luiz Elizondo está mentindo, há uma forte possibilidade, certo? E, em segundo lugar, Luiz Elizondo está mentindo, porque a história original poderia, de fato, ser verdadeira. É que o envolvimento do Luiz Elizondo nisso parece balela. Então, talvez haja algo em Pax River e toda a questão do OZEP, sabe, a Lockheed Martin bloqueando essa transferência, certo, de Pax River para Bigelow Aerospace é totalmente possível. Mas o envolvimento do Luiz Elizondo parece pura balela. Não é? E toda vez que ele mencionou material exótico, era provavelmente sobre isso que ele estava falando o tempo todo. Mas quem pode saber? Ele se envolveu em tantas coisas estranhas que é bem difícil dizer. Então, eu não sei, mas isso está me levando a começar a questionar essas fontes que se apresentaram ao Daily Mail e ao Liberation Times, não é? E esse é, mais uma vez, o problema de se ter esse tipo de fontes anônimas e não identificadas. Ou o jornalista passa a ser o porta-voz. Certo? De novo, por que esses jornalistas não vão à fonte e dizem? Por que você não se manifesta e fala? Por que eu tenho que arriscar meu nome e reputação? Certo? De novo, estamos dizendo que drones chineses e naves alienígenas estão espionando este OVNI que está capturado nesta base. Certo? E de novo, a bandeira vermelha e a contradição de fizemos engenharia reversa, ou estamos fazendo engenharia reversa de partes. O quê? Mas vocês têm histórias diferentes, porque, de novo, as pessoas envolvidas com a OZEP dizem não se consegue fazer engenharia reversa de absolutamente nada. E eles iriam tentar fazer isso, mas a transferência acabou sendo bloqueada, certo? Então, o que está realmente acontecendo aqui? Isso tudo é muito confuso. Os links estão na descrição. Deixem-me saber o que vocês acharam nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Lembrem-se de nós. Cada dia é um presente, pessoal. Paz. E aí, cara, muito obrigado pelo seu programa. Acabei de começar o evento ao vivo. Vi que podia deixar uma mensagem com uma experiência. Serei breve. Certo, isso é 2023 em Hermosa Beach, Califórnia, que fica meio que perto de LA. Isso foi em fevereiro. Bem, estou caminhando na praia entre as 8 e as 10 da noite no calçadão e olhando para as estrelas, cara, e sabe, sou um grande fã do assunto. Mais ou menos na mesma linha, não sei se é besteira ou não. Olho para as estrelas e penso, puta merda, eu só quero ver alguma coisa, algo tipo, qual é, cara? Mas faz tempo que olho para o céu, nada acontece. Volto para um hostel internacional em Hermosa Beach. Estou fumando um cigarro com alguns rapazes e talvez haja uma dúzia de pessoas lá na praia. Estou a cerca de 150 pés da beira da água. Estou a olhar para o oceano e então, talvez uns 100 pés acima da água, ou por aí, talvez 200 pés acima da água, um diamante vermelho gigante simplesmente aparece de repente, cara. Como um diamante mesmo tem a qualidade de uma lâmpada de lava. É como plasma, é como laranja e vermelho. Essa coisa simplesmente aparece, cara. E a princípio, eu acho que é uma pipa ou algo assim. Mas não tem muito vento e não está se movendo. E então eu percebo que todo mundo na praia, uma dúzia de pessoas está apontando e gritando. Essa coisa é gigantesca pra caramba. Eu estou pensando que é 100 pés por 100 pés quadrados. Então, sabe, é um diamante vermelho gigante. Está meio que pulsando. E não consigo acreditar no que estou vendo. Então eu corro na direção pra ver melhor. E então a coisa simplesmente desaparece para um único ponto de nada. Mais ou menos como os desenhos dos Looney Tunes terminavam no fim do programa. Era assim até se tornar um único ponto. Simplesmente sumiu, cara. E havia uma dúzia de pessoas na praia gritando e berrando. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Então sei que não estava alucinando ou vendo coisas. Mas, mano, o mais inacreditável de tudo é que logo depois que aconteceu, talvez uns 15 segundos ou talvez uns 30, toda essa gente na praia começa a falar de umas outras coisas quaisquer. Acho que estava rolando um jogo dos Timberwolves no bar, na calçada, no calçadão. E eles enfim, e os Timberwolves.
E eu, tipo, olhava em volta, sabe? Ei, vocês estão a fingir que não viram isso agora mesmo? De qualquer forma, cara, uma pessoa que estava comigo tirou uma foto do que tínhamos visto. Mas o que apareceu na foto não era de forma alguma o que nenhum de nós tinha visto no céu. O que todos nós vimos foi um diamante vermelho. O que acabou na maldita foto eram tipo 3 orbes verdes. Eu te mandei essa merda se quiser ver. Quer dizer, parecem só 3 orbes verdes, não é tão interessante e não foi o que eu vi. Mas enfim, mano, adoro o programa. Mantenha assim.